Pessoal, então hoje nós vamos começar a aula de hoje, um pouco diferente, porque a gente já vai ter então um modelo aqui no SketchUp para a gente desenvolver então o nosso projeto, tá? Então a gente vai fazer basicamente com base no que tem aqui. Então, obviamente a gente precisa ir até o local, verificar as medidas para ver se bate com o que tem aqui no projeto, enfim, se não bater a gente tem que fazer os ajustes, tá? E verificar questão de ponto de luz e assim por diante, tá? Mas, basicamente, então, a gente vai iniciar aqui pelo projeto, pela modelagem. Fazendo uma avaliação aqui, eu vou ter a preferência, então, por começar por esse canto aqui, tá? Posso começar por esse canto, tanto faz. Qualquer um dos cantos que a gente começar é indiferente, tá? Só a única coisa que a gente precisa observar é se as medidas aqui da cama e do colchão, elas vão bater, então, com as medidas padrões, certo? Então, vamos lá. Só uma pequena alteração aqui no projeto, tá? Como a gente está vendo esse canto oco aqui, tá? Então, eu sugeriria, então, que a gente não desperdiçasse esse canto oco, então, que a gente colocasse esse armário, então, até a parede ali, justamente para a gente ter um aproveitamento um pouco maior do ambiente para o cliente. Então, eu já fiz uma cópia aqui da planta, tá? Então, já coloquei ela aqui ao lado. E aí, agora, a partir disso, então, a gente vai iniciar o nosso projeto. Então, vamos iniciar por esse armário aqui. As medidas eu vou pegar, então, todas através aqui do SketchUp com a trena, tá? E vamos ir produzindo aqui o nosso projeto. Vamos lá. Para fazer esse armário, então, como a gente está prevendo aqui um canto, eu vou dar preferência, então, para utilizar justamente o canto. Como ele é 4 portas, então vai ser a estrutura, então, com 2 vãos. Estrutura canto de 2 vãos, tá? Então, é essa aqui que a gente vai fazer o uso. Então, já vou clicar nela. Vou colocar aqui em algum ponto do nosso projeto para a gente ir movimentando, então, essa estrutura. Tá? Ali a nossa estrutura, já vou ativar aqui então as opções dos componentes para a gente ajustar alguma questão de medida que a gente precisa. E aí vamos posicionar então o nosso modelo. Sempre aqui com ele de mover, vou clicar aqui nos maisinhos, vou rotacionar ele, vou selecionar esse canto aqui e vou mover aqui para aquele ponto de referência da parede. Tá? Então já está ali o nosso modelo encostado nessa parede. Vamos lembrar que a gente não costuma encostar ele na parede, a gente sempre deixa uma folga aqui, que é justamente se essa parede está no esquadro. Então vou deixar 20 milímetros aqui. E agora vou trazer ele então lá para aquela outra parede. Essa parede aqui então eu vou deixar ele encostado. Agora a gente vai trazer basicamente o armário até essa ponta dessa porta aqui, porque depois então vem essa estrutura aqui com esses nichos, tá? Então, para facilitar isso, como meus objetos aqui, ó, eles estão completamente alinhados, eu vou usar o comando da escala. Então, ó, vou clicar nesse ponto e vou clicar aqui na nossa porta. Pronto. A largura do armário, 2.275, tá? E aí aqui eu vou verificar então esse canto. Vamos ver, esse canto aqui tem 330, tá? Mais os 20 que a gente tem ali, ó. Tá? Então, esse canto aqui, ele pode ter então 330 não, desculpa, 300, tá? Vamos conferir aqui a medida. Tem 300, então eu vou colocar ele aqui como 300 também. Vamos lá, cadê o canto? Aqui, ó, fechamento, largura do fechamento, então 300. Ele vai ficar com 20 milímetros passando à frente desse móvel, que é justamente esses 20 milímetros que a gente deixou aqui. Então a gente vai deixar a mesma profundidade que tem esse armário, mas ele está 20 milímetros afastado da parede. Tá? Vamos ver como é que é. Como é porta de abrir, então vou manter o rodapé que a gente utiliza aqui. Tá? Vamos lá, rodapé eu vou deixar de 80, que é como padrão. Profundidade da caixa eu gosto de utilizar então um pouquinho maior, tá?
porque a gente tem esses 20 milímetros, então 590. Obviamente, a gente tem que observar o que o projeto está pedindo. Vamos ver aqui. O projeto está pedindo 550. Se a gente for fazer um armário, então, de 550, descontando a porta e descontando o fundo, ele vai se tornar bem pouco profundo. E quando a gente for utilizar cabide com algum tipo de roupa mais grossa, vai acabar de que não vai entrar nesse armário. Tá? Então as portas são capazes de não fechar. Então 550 basicamente são os armários que a gente encontra aí no varejo. Então eles não são uma boa referência, porque no varejo a gente tem aquela produção seriada e as medidas ali, por mais que sejam de uma certa forma ergonômicas, elas são medidas aí que são utilizadas então para ter o melhor aproveitamento possível na matéria-prima na hora da produção, tá? Visando redução de custos. Então, nesse caso aqui, ó, vou sugerir então que essa caixa aqui, por conta da lateral, tá? Então, como vão livre aqui, a gente vai ter mais ou menos uns 560, tá? 560, 564, por aí, certo? Então, é uma medida muito boa, então já entra um cabide ali tranquilamente, não vai ter problema nenhum, certo? Então, tá aqui o nosso armário, agora eu vou ajustar então a altura. Essa altura aqui, ó, como não está prevendo nenhum tipo de chapéu, não me parece estar, esse armário aqui não me parece estar indo até o teto, tá? Então, a gente vai manter ele aqui conforme está a medida da nossa parede. Deixa eu conferir aqui pela luminária. Então, a gente tem 10 centímetros e não é previsto aí nenhum tipo de roda-teto aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar um vão livre, pelo visto aqui, tá? Então, seguindo somente aqui as referências do nosso projeto, tá? Então, tá aqui o nosso armário. A partir de agora, então, a gente vai começar a trazer, então, os nossos nichos. Então, essa caixa do nicho, tá? Tem duas formas da gente fazer ela. Eu prefiro fazer sempre com as laterais de tamponamento. Então, vou lá nas laterais de tamponamento. Aqui, ó. Já estou com o meu móvel selecionado aqui, vou selecionar a lateral de tamponamento e vou colocar ele em frente e na direita, para ele vir já nesta posição aqui. Então já está ali, ó, encostadinha no chão. Então, vamos trazer ela aqui para cima. E vamos fazer agora um pequeno ajuste aqui, ó. Tá vendo que ela está colada com a caixa do nosso móvel? Nós temos ainda mais as portas aqui desse móvel. Deixa eu ver se ele está aqui. Nosso fundo aqui, desculpa, a gente vai ter que alterar. A gente sempre gosta de usar o rebaixado. Depois a gente confere maneiro e assim por diante, tá? Beleza, é só isso. A gente altera o restante. Mas aqui, ó. Então a gente vem com... Não precisa vir com a escala. Simplesmente aqui, ó. A gente vai fazer movimentar essa peça aqui, ó. 21 milímetros para frente, que é para a gente recobrir o 18 da porta e ter mais uma folguinha que é justamente dos ajustes da dobradiça, tá? E essa peça aqui, ela pode ter até um 100, não precisa ser uma peça tão grande. Pode ser maior? Pode ser maior, não tem problema, tá? Essa peça aqui, ela simplesmente vai fazer esse encontro aqui entre a porta e o início do nosso nicho. A partir daqui eu vou copiar essa peça para o lado. Feito isso, agora eu vou pegar nesse ponto aqui, ó, e vou trazer ele no eixo, tá? No eixo da esquerda, exatamente nesse ponto aqui, para ele dar a profundidade do nosso nicho, tá? Então, basicamente, a profundidade do nicho seria essa daqui, ó, profundidade útil 97 milímetros, tá? Esse de escala, então a gente vai pegar a escala, vai levar lá na parede, essa lateral, ele vai ficar assim. E aqui a gente precisa mais uma lateral também. Vou trazer essa lateral para cá, copiei. Sempre para copiar M de mover, clica no Ctrl
e aí a gente puxa para o lado que ele vai estar copiando a nossa peça. Vou trazer ela para cá. Sempre gosto de colocar aqui, ó, 3 a 5 milímetros. Essa de escala, e vou trazer ela aqui para dentro. Se a gente tem o serviço, então, para fazer cortes em 45 graus, tá? A gente sempre tem que prever essa peça aqui, se a gente quer aqui um recorte em 45 graus, a gente tem que prever essa e essa peça sempre maiores, porque daí a gente vai cortar em ângulo e vai fazer uns encaixes aqui, tá bom? Então tá aqui a nossa lateral, tá? Então já está aqui colocado. Eu já vou selecionar essas peças aqui, ó, e já vou definir uma cor justamente para facilitar agora a gente trazer outras cores e tudo mais. Então, vou colocar o tal ali. Então, aqui eu já estou colocando as cores do que vai ter no nosso móvel. Tudo 18 milímetros, então. Se for querer usar menos, o próprio software já vai fazer o cálculo aqui das espessuras. Tá? Então, se fizer a alteração aqui, não precisa alterar nada no modelo. Tá? É bem simples esse processo. Pronto. Então, já estamos com todas as cores aqui. Agora a gente pode dar, então, continuidade à nossa modelagem aqui construtiva. Tá? A partir de agora, então, a gente vai inserir os nichos. Obviamente, a gente tem que fazer o recorte nesses campos aqui. Os nichos, então, eles vão ter 390 por 350. Como a gente aumentou alguns milímetros ali, a gente vai considerar, então, uns 10 milímetros a mais aí no nosso projeto para esses nichos na largura. Tá? Vou lá, então, nos nossos módulos e vamos achar aqui os nichos. Está aqui os nichos, tá? Eu vou selecionar. Lembrando que o meu já está todo pré-configurado conforme eu quero que esses nichos venham. Tá? Então, se vocês querem ele cavilhado, se querem parafusado e assim por diante, vocês façam a alteração ali na engrenagem. Tá? Vou colocar ele nesse ponto. Então, largura 360 por 390. A profundidade eu vou deixar 200, depois a gente ajusta. A altura é 390, se não me engano. Aqui eu posso selecionar então rebaixado. Vamos colocar esse móvel rebaixado. Deixa eu só conferir aqui as medidas de altura e largura. Altura 390, largura 350. Eu vou usar 360, porque a gente colocou uma profundidade um pouquinho maior no nosso móvel. Tá? A partir daqui, ó, tem duas opções da gente fazer esse dimensionamento e deixar esse móvel exatamente no ponto que ele quer. Eu criei uma linha aqui, ó, tá? Entre o nosso nicho e a lateral aqui do móvel, tá? Por quê? Porque ele já vai me dar o ponto mediano aqui. Então, eu posso levar e eu sei que aqui é a metade. Agora, a gente tem a mesma medida na esquerda e a mesma medida na direita, tá? Agora, a gente vai ter quantos nichos? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 nichos. Então, vamos copiar esses nichos para cima. Tá? N de mover, clica no ponto, copiou. N de mover, clica no ponto, copiou. Tem aquela opção, então, da gente multiplicar essas nossas cópias. Então, a gente clicando em asterisco e digitando, então, o número de cópias que a gente quer. No exemplo aqui, eu coloquei 3. Então, ele vai fazer multiplicar aqui por 3. Tá? Então, é uma outra medida que a gente pode utilizar para fazer aqui a multiplicação e as cópias dos nossos objetos.
Próximo passo, agora eu vou criar novamente uma linha. São 5 nichos, ou seja, 6 espaços. Então, eu vou dividir essa linha aqui, ó, por 6, 5, 6. Clico em cima da linha com o botão direito, dividir, e aí a gente vai ter, então, o número de linhas, ou o número de espaços. Termino de mover e vou levar ele aqui em cima. Então, agora a gente vai ter esses espaços, todos eles iguais uns aos outros, tá? Termino de mover, vou para lá. E agora, ó, viram que eu coloquei um nicho ao lado encostado no outro, simplesmente venho aqui na minha linha, nesse ponto de referência, clico aqui e movo ele para baixo. Tá? Existem várias formas da gente fazer isso, mas se a gente quer um método mais fácil, estou com o meu módulo selecionado, vou clicar aqui, ó, seleciono, travo no eixo vertical, clico para baixo. Tá? Bem simples. Seleciono aqui, coloco encostado no nosso módulo, pego esse ponto de referência e levo para baixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou fazer um processo um pouquinho diferente. Tá? Então, ó, vou selecionar esse módulo. Como eu tenho que subir ele, tá? Eu vou mover, mas eu vou pegar este ponto de referência e vou subir aqui. Pronto. Ele já subiu no chão o que ele precisava de diferença. Tá? Então, estão todos aqui nossos módulos. Eu vou selecionar eles. Existem duas formas de seleção, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tudo que estiver encostando na nossa linha tracejada vai ser selecionado. Se a gente selecionar da esquerda para a direita, de cima para baixo, tudo que estiver dentro do quadro vai ser selecionado. Então aqui a gente selecionou essas outras peças que a gente não quer, a gente quer só os nichos, tá? Vou dar um S de escala para a gente justamente ajustar aqui a questão da medida dos nichos. Deu 97, eu vou botar aqui, ó, 107. Vou aplicar todos os nichos iguais. E eu vou mover esses nichos, então, 10 milímetros para frente. Aqui vai depender tudo do encaixe que vocês vão querer fazer na hora da produção, tá? Vou selecionar essas linhas e vou deletar. Pronto, já está ali os nossos nichos. Essa guia aqui, ó, eu vou aumentar ela um pouco. Para quê? Para a gente parafusar ela atrás aqui dos nichos. Vou aumentar ela 160. Tá? E eu vou colocar mais uma guia aqui atrás, desse lado, para a gente também fazer a fixação dos nossos nichos. Mas essa daqui não precisa ser 160, pode ser de 70 milímetros. É somente de referência para a gente fazer a montagem dele. Ali, tá? Agora, obviamente, a gente tem que fazer os recortes desses nichos aqui. Então, esse lado aqui já tá ok. Eu vou esconder essa porta aqui para mostrar a parte interna. Então, internamente a gente tem gavetas. E já anotei aqui que o interno do nosso módulo, ele é branco. Então, está pedindo ali o corpo do nosso módulo branco. Então, eu vou botar aqui, branco, textura. Prateleiras eu vou botar branco. A laminação dessas prateleiras, branco. Tá? O tamponamento a gente vai permanecer com o amadeirado. Tá? Porque por fora ele vai ter o aspecto amadeirado e por dentro ele vai ser branco. Então, ó, pode ver a lâmina aqui, então já está na cor que vai ser aqui por fora. Então, a gente já tem esse acabamento aqui finalizado. Depois aqui, ó, a gente vai colocar um rodapé aqui na cor amadeirada também para esconder. Tá? Essa peça aqui, ó, ela não tem necessidade de ser uma peça amadeirada, ela pode ser uma peça branca, então acaba custando menos. É só uma peça que a gente vai utilizar para montagem, tá? Aqui é indiferente do que a gente usa de laminação, então não vou nem fazer alteração.
Eu vou alterar só aqui o tamanho dela, que ela não tem necessidade de ser tão alta assim também. Até o nicho aqui já vai estar o suficiente. Ó. Então ela vai do chão até o nicho, tá? Feito isso, então vamos partir para a parte interna. Então, como a gente pode ver aqui no modelo, a gente tem os gaveteiros aqui. A gente vai adicionar esses gaveteiros. Então tá aqui as gavetas embutidas. Vou trazer ele para o lado. E a gente precisa ter então os tacos dos dois lados. Tá? Isso é um ponto importante aí do que a gente tem que levar em consideração. Então aqui, vamos trazer ele para cá. Nessa escala. Vocês estão vendo que eu não estou nem me preocupando com essa divisória aqui, ó. Tá? Aonde que ela está posicionada? Porque eu já sei que ela está posicionada aqui na metade. Então ela vai dar as portas exatamente iguais. Então essa ponta aqui eu vou trazer para cá. Sempre no escala. Esse outro ponto eu vou levar lá para trás. E pronto. Nosso móvel já está inteiramente aqui dentro, tá? Aqui eu vou alterar as cores, então que as cores aqui são todas brancas, né? Branco. Texturizado. Branco texturizado. Branco. Frentes 18 milímetros. Branco. E aqui a lâmina de borda também. Branco. Vamos lá. E aqui, branco. Se eu quero colocar a altura aqui do gaveteiro exatamente como está o projeto, é só eu puxar aqui para cima. Vamos ver que ele vai diminuir um pouquinho, pelo que eu vi, a altura 736. Quanto que ficou aqui? Vamos ver quanto tem o nosso maleiro. Nosso maleiro tem 434. Quanto está no nosso projeto? Nosso maleiro está com 500. Vamos ver quanto que sobra aqui para a gente colocar os cabides. 1,18. Eu acho que dá para a gente manter o maleiro ou reduzir um pouco o maleiro na altura e aumentar isso aqui, tá? Mas 1,20 aí para a gente colocar as nossas camisas aí, tá? Excelente. Depois a gente só tem um vão de cabideira aqui, então esse aqui tá tudo certo. Vamos esconder essa outra porta. Beleza, a gente vai ter umas prateleiras aqui, tá? Então, a gente vai pegar um conjunto de prateleiras e vai adicionar elas aqui. Esse aqui parece que tem uma sapateira também. Tá? Aqui já fica um pouco mais complexa essa sapateira aqui, tá? Por quê? Porque essa gaveta ela vai abrir para cá, ó. Isso a gente tem que... Olha o tamanho da forma da gaveta. Ó. A gente vai abrir para cá, a gente tem as nossas portas e o acesso aqui pode ser que fique um pouco complicado para esse tipo de sapateira, tá? Mas vamos colocar, se no projeto está contando, a gente vai colocar no projeto, tá? Então eu vou adicionar duas prateleiras, um conjunto de prateleiras aqui. Tá? Aqui, vamos selecionar nosso móvel, conjunto de prateleiras. E agora eu vou movimentar esse nosso conjunto de prateleiras para cá. Vamos ver qual que é o espaço que ele tem que ter aqui embaixo. De treino. Uma pele de 200 milímetros. Então, em vez de mover para cima, 200. Essa de escala. Vou levar essas prateleiras lá para dentro. Esse ponto de referência para cá também. E esse aqui, pelo que eu vi, a altura é a mesma desse tipo, outro móvel, esse outro móvel. Isso, exatamente assim. Tá? Eu vou tirar essa prateleira do meio.
para a gente adicionar aquele nicho que está sendo pedido no projeto. Então, sem prateleira, vamos alterar essa cor aqui, já está no branco. Aqui não atualizou ainda, tá? Então, isso são coisas que acontecem. E aí eu vou voltar aqui, vamos lá nos nichos. Vamos de volta lá nos nichos. Aqui, ó. Internos e divisores. Tá? Então, esse é o ponto. Um fator que vai complicar um pouco aqui no caso desse projeto, tá? É justamente esse canto aqui. Então, se a gente coloca mais uma divisória aqui, fica ruim o acesso aqui no nosso canto. Outra coisa, eu estou achando bastante estreito esse vão que a gente vai ter aqui da nossa sapateira. Então, eu aumentaria isso aí para 300 milímetros. Tá? Óbvio, tudo em conversa com o cliente para resolver todos esses pormenores aí do projeto. E como a gente vai colocar mais a gaveta aqui, a gente já perde uns 10 milímetros em vão livre aqui embaixo, mais a caixa da gaveta, então já são mais uns 2 centímetros e assim por diante. Tá? Então, a gente vai colocando gaveta e vai perdendo espaço. Tá? Ele não atualizou ainda a referência aqui da textura, tá tudo certo. Então tá ali. Agora, se a gente coloca aqui o gaveteiro, a gente precisa fechar esse canto aqui, que é justamente para colocar as corrediças da sapateira. Tá? Então aqui vai vir um caso ainda, a sapateira, se a gente quiser colocar, tá? Ela está aqui embaixo. Deixa eu achar ela aqui por cima. Aqui, ó. As nossas sapateiras embutidas, mas eu ajusto ela então para ter uma só. Todavia, ó, gente, se a gente tiver que fechar, a gente vai perder bastante desse espaço. Então, a gente vai ter que avaliar. Talvez seja interessante a gente trabalhar aqui apenas com esses vãos de armário e aqui, então, com talvez uma sapateira aqui embaixo e 2 gavetas. Tá? Então, aqui são pontos a se considerar aqui que a gente pode fazer de sugestão para o nosso cliente, certo? Mas vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos colocar essas portas já aqui. Tá? Então, essa parte interna aqui, ela pode sofrer alteração, desde que eu converso com o meu cliente. Então, eu estou vendo, identificando alguns pontos aqui, somente porque a gente criou esse espaço mais utilizável aqui. Tá? Apesar de não ser muito, tá? 30 centímetros, mas aqui já cabe um cobertor, aqui já cabe um travesseiro, já cabe mais uma bota e assim por diante. Então, acaba sendo, de certa forma, um espaço que antes era inútil, que agora pode ser utilizado. Tá? Então, nas portas, eu vou vir aqui, ó, 2 portas de abrir. Vou colocar aqui no nosso módulo. Tá ali as nossas portas. M de mover. Vou pegar aqui a nossa referência e vou levar lá na parede, aonde deve iniciar então as nossas portas. Aqui, tá? Eu vou tirar esse puxador alço, eu vou deixar sem puxador, porque esse puxador é um puxador usinado, tá? Então ele vem sem o puxador. Vou colocar ela aqui, essa escala, e vamos dimensionar ela aqui para o nosso modelo. Aqui a gente precisa dimensionar ela para metade do nosso molde, de mover. Vou copiar essa porta aqui para o lado, elas têm a mesma dimensão, podem ver, olha como fechou certinho. Tá? E agora a gente vai colocar então os espaçamentos. Espaçamentos entre as portas, eu vou colocar então 4, vocês já vão entender por que 4 e não 3. Na base eu não vou colocar, folga na lateral eu vou colocar 2 e folga no topo eu vou colocar 3. Tá? Por que folga na lateral 2 e no meio 4?
é justamente para a gente ter 2 aqui e 1 milímetro para a gente fazer esse ajuste. Senão aqui eu tenho 2 mais 2, tá bom? 2 mais 2, ficam 4, aqui 4 e aqui 2. Então eu vou ter esses milímetros para ajustar tanto desse lado quanto desse lado. Então a gente acaba compensando isso e deixando todos os frisos retos. Tá? Aí. Pronto. Tá? Então é por conta disso que no meio aqui a gente coloca 4 e depois nas laterais aqui a gente vai colocar 2. Ó, podem ver que aqui no meio está maior. Por quê? Justamente para a gente fazer essa compensação. Essa porta vir para a esquerda, essa porta vir para a direita e a gente regular aqui meio para que todos os espaçamentos fiquem iguais. Tá? Então, isso é uma estratégia aqui na hora da produção. Vou botar o calaria aqui. E, obviamente, depois a gente tem que fazer a usinagem dessas portas. Né? Pronto. Então, este canto aqui, basicamente, ele vai estar pronto. Tá? Está já nas medidas que a gente precisa. Se tiver um roda-teto aqui, a gente vai passar ele aqui por cima. Tá? Mas como aqui no projeto não mostra nada, então vamos mantê-lo assim. Tá? Agora a gente vai ter que fazer esse armário com prateleiras aqui, ó. Então, vamos lá. Então vamos achar aqui um armário com prateleiras. Pode ser esse aqui, ó. Armário, 2 portas de abrir e prateleiras. Pode ser esse. Então a gente vai utilizar esse aqui, ó. Tem necessidade de utilizar algum outro? Não, vamos aproveitar que ele já tem as prateleiras. Tá? E aí a gente faz esse armário já com referência nesse aqui. Depois a gente faz os ajustes que a gente precisa aí, ajustes técnicos. Coloquei ele aqui do lado. Já vou dar um S de escala para colocar ele na mesma altura. M de mover, vou rotacionar ele aqui. Vou trazer essa pontinha aqui encostada aqui. Agora eu vou pegar essa ponta e vou trazer ela encostada para a parede. Profundidade na caixa, 300. A altura já está ok, o rodapé vai estar o mesmo. Eu vou deixar ele com o fundo rebaixado, puxador sem puxador, sem portas. O que mais que a gente vai alterar? Eu quero sem maleiro, sem vão inferior, e é isso aí. Vamos dar um ok aqui. Beleza, já está aqui o nosso móvel. Vamos trazer ele para trás. E mais 20 milímetros para trás. Tá ele aqui. Tá? Nosso móvel. A gente precisa só definir a cor aqui. Deixa eu pegar o conta-gotas, conferir que cor que é essa. Não tem a cor. Eu vou colocar aqui um azul textura, tá? Azul TX, só para a gente ter como referência. Azul texturizado. Azul texturizado. Fundo 6 milímetros. Azul texturizado. As prateleiras azul texturizado. Isso aí. Então, basicamente assim, porque ali a gente ainda vai ter outras prateleiras dentro do nosso móvel. Como a gente já tem aqui a prateleira, desculpem, outros nichos dentro do móvel. Como a gente já tem um nicho pronto aqui, vamos copiar esse nicho lá para o nosso móvel. Quando vê que ele não atualizou aqui ainda a referência da lâmina de borda, ó, tá azul, mas aqui no software ainda não foi atualizado. Quando isso acontece, a gente precisa salvar e abrir de novo o arquivo, que daí ele atualiza, tá? Então tem alguns erros assim que acontecem aí. Vamos lá. Vamos trazer para cá a altura do nicho. Eu nem vi quantas prateleiras eram. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 6. A gente vai ter um vão inferior 5. Vamos ver esse vão inferior de quanto que é. Conta dessas gavetas, tá? 2, 3, 5. Então, vamos colocar aqui, ó, vão inferior com 2, 3, 5. Aplicar.
E aí sim, agora a gente pode 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 volts. Fechou. Então, vamos ajustar de novo nosso nicho aqui dentro. Ele se escala. Vou colocar ele com a medida que a gente tem. Agora, para eu saber que, pelo visto aqui, ele tem 1/3 do comprimento, então 1/3, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha aqui, desenhar uma linha, vou clicar em cima, com o direito, dividir por 3. Selecionei esse nicho, clico aqui e vou levar até a repartição da nossa linha. Aqui. Pronto. Nosso nicho já está dimensionado. Ele ficou com uma medida aqui quebrada, então eu vou colocar a largura 610 só para não ficar essa medida quebrada. E aí, agora eu vou para baixo, copiar esse nicho. Esse nicho ele está 5 milímetros para fora, vamos reduzir ele aqui. Pronto. Eu quero que ele fique dentro da prateleira para dar um acabamento melhor. Pronto. Vamos lá. Aqui eu posso usar aquela técnica do mover com cópia. O software está salvando aqui, por isso que dá às vezes essas travadinhas. Só ver que ele não está aqui 100% alinhado. Como a gente é metódico nesse tipo de operação aqui, qualquer coisinha fora, a gente precisa observar o que está acontecendo. Ó, é a altura. Aqui, eu já achei. De uma vez, esse aqui não está encostado aqui. Agora vamos lá. É um pontinho que está fora que acaba comprometendo o nosso projeto e a nossa montagem. Então era a altura ali do nosso nicho que não estava condizente. Vamos remover, vamos levar lá para o lado. Posso selecionar esses dois, copiar e mover já os dois juntos. Olha que legal. E aí evita o meu serviço aqui de ter que estar reposicionando todos eles. Aqui. Feito. Certo? Feito isso, então agora a gente vai vir aqui para baixo, porque a gente tem que colocar, ó, pelo que eu olhei ali no projeto, são 3 gavetas que a gente tem aqui, e a gente precisa, então, fazer essas divisórias aqui dessas gavetas para a gente fazer a instalação das corrediças. Então, vamos pegar o nosso projeto aqui, vamos selecionar lá uma divisória. Vamos nas peças avulsas, aqui ó, divisória avulsa, vou colocar aqui na esquerda. Esqueci mais um detalhe, tá, gente? Esqueci de verificar a medida aqui que a gente tem. Vamos colocar só essa divisória aqui para dentro e eu vou fazer esses ajustes. Olha que a gente esqueceu de conferir a largura desse módulo. Vai alterar todas as medidas aqui dos nossos nichos. Então, vamos selecionar ele aqui, ó. Ele começa aqui nessa divisão de parede, com essa de escala. Trazer ele para cá. E a gente vai ter que redimensionar então os nossos nichos. Não tem problema. Vamos fazer a nossa linha aqui, ó. Vamos dividir ela por 3. E vamos redimensionar isso aqui. Pronto. Está redimensionado. Esse daqui a gente vai trazer para cá. Posso selecionar todos eles de uma vez só, né? De mover.
trago para cá. E agora vamos redimensionar todos ao mesmo tempo, com a escala. Onde é que eu criei, né? Aqui. Pronto. Ali, já está redimensionado. Fácil. Mas que era um erro que a gente tinha cometido para a gente fazer o ajuste aí. Não é nada difícil, tá bom? Então tá aqui nossa divisória, vamos ajustar ela aqui para dentro. Tá? Vou mover ela então 20 milímetros para trás, por conta daquelas folgas então da gaveta. Vou trazer essa divisória até o fundo. Essa divisória aqui ela é azul. Pode ser branco, não tem problema. Tá? Se quiser economizar, como essa divisória aqui ela não vai aparecer, ela pode ser em branco. Tá? Bem simples. Então, ó, vou copiar, são duas divisórias, são 3 gavetas. Então, copiei minha divisória ali. Ó, tá uma ao lado da outra, ó. Uma ao lado da outra. Vou criar uma linha daqui até aquele ponto de lá. E vou dividir ela por 3 também. 3 centímetros. Feito? Por que 3? Para eu saber exatamente o posicionamento aonde que vai essa peça aqui. Então, essa peça vai exatamente no ponto verde que estiver aqui, assim. Aqui. Ali, ó. Tá? Essa outra peça, ela vai ir neste ponto verde. Então, ó, vamos mover. Ela vai ali. Agora a gente tem todos os espaçamentos exatamente iguais. 370, 370. Viram? Viram como dá certinho? Tá? Então essa é uma forma da gente calcular sem usar a calculadora. A gente usa o software a nosso favor. Agora a gente vai adicionar aqui então as gavetas aqui dentro. Vamos pegar as gavetas avulsas. Então, gavetas iguais avulsas. Selecionar essa divisória, eu vou colocar ela aqui ao lado. Aqui eu quero apenas uma gaveta. Essa gaveta ela vai ter a profundidade máxima de 250, porque o móvel tem 300, menos o fundo, tá? Menos aqui, a frente da gaveta, então são 270. Mais uma folga que a gente tem, essa gaveta vai ter no máximo, então, 250 milímetros. Tá? O fundo, laterais, então, rasgadas, para facilitar a montagem e agilizar esse processo. E agora, essa escala. Aqui, a altura, a gente pode deixar ela tanto até em cima, como a gente reduzir um pouco essa altura também, tá? Recobrimento, então, da direita, a gente vai ter um recobrimento de 9, 8. Recobrimento da esquerda, menos 3. Recobrimento inferior, menos 3. Recobrimento superior, menos 3. Vamos aplicar. Eu coloquei aqui sem frente, vou colocar aqui, então, com frente. Ó, tá vendo que aqui entrou para a esquerda e ele colocou que o recobrimento da direita iria para cá, então a gente vai inverter isso aqui, ó, tá? Não sei por que a versão em inglês acaba tendo, então, esse defeito, tá? A gente vai ter 8 na esquerda. Aí, ó. Certo? Essa porta aqui, ela vai se movimentar. A frente de gaveta ela vai se movimentar como a frente e a gaveta, né? Vai para cá. E agora sim, aqui é o contrário. 3 e 8. Vou aplicar. Ali, ó. Vamos trazer ela só
frente, só para a gente posicionar este ponto vermelho aqui, ó. Aqui. Agora este ponto. Pronto. Então aqui ficou 3 milímetros. Do outro lado a gente ficou com 8. Tá? Vamos só alterar essa cor. As duas. A frente, então, é azul. Azul. O fundo branco. Gaveta branca também. Tá? Então, já está alterado. Vamos selecionar essas duas divisórias internas, que elas não precisam vir na cor azul para a gente baratear o nosso projeto. Ela vem só laminada na frente azul. Tá? A parte interna fica toda nessa cor. Aqui não atualizou ainda, sem problemas. Vamos trazer essa gaveta para o lado, copiar ela. Eu vou tirar a frente aqui para dar mais uma explicação aqui para vocês. Vamos lá. Então, ó, M de mover, vou levar ela ali dentro. E está aqui, ó. Recobrimento dela, eu vou deixar tudo em 0 para vocês observarem uma coisa. O recobrimento no fim, ele fica somente, exclusivamente para a gaveta, tá, gente? Ele não aliás, fica somente para frente da gaveta, ele não influencia na gaveta em si. Então, a partir do momento que eu coloco a frente da gaveta aqui, eu posso colocar os recobrimentos que eu desejo aqui, tá? Então, tá aqui a nossa gaveta. Então, agora a gente vai trazer a nossa frente da gaveta. Então, o recobrimento da direita, que é a esquerda aqui, 8 mais 8 vai dar, então, 16. Então, aqui eu vou deixar 7,5. Recobrimento da esquerda, vou deixar 7. Recobrimento da esquerda, eu vou deixar 7. Inferior, menos 3. Superior, menos 3. E agora eu vou vir aqui, ó, com frente e aplicar. Ali, ó, tá? Certo? Pode ver que aqui, ó, o recobrimento passou, mas lá dentro, a parte interna da nossa gaveta está toda certinha. Olha ali. Então, a gente ficou com o nosso espaçamento aqui correto e aqui correto. Então, esse canto aqui já está pronto, tá? Dentro do nosso armário, basicamente a gente tem que verificar aqui se vai ter a necessidade de um rodapé. E por fim, a gente vai colocar então aqui, passando o rodapé, tanto azul quanto amadeirado aqui, tá? Mas a estruturação dos armários já está pronta. No próximo vídeo, eu vou passar para vocês então a estruturação tanto da cama quanto deste canto aqui, tá bom? Então, tá pronto aí para vocês e até uma próxima.